Olá, meus irmãos, graça e paz. Estou aqui fazendo esse vídeo, pretendo ser o mais curto possível, até porque eu estou gripado, não estou em condição de falar muito, porque estou tossindo muito, mas eu não poderia deixar de fora de fazer esse vídeo justamente nesse momento acalorado do Brasil em que a gente está vivendo. Só retificando o que eu falei no vídeo anterior, que é uma tristeza a gente ver o nosso Brasil se acabando por conta dessa briga, dessa guerra política, partidária e ideológica. Tudo isso não passa de uma artimanha de Satanás. Por quê? Porque a Bíblia mesmo diz que o mundo jaz no maligno. E o nosso Brasil, ele está se destruindo, ele está sendo destruído. Por quê, meus irmãos? Porque está perdendo o seu poder de soberania. A soberania de um Estado federativo, né? Por quê? Isso reforça uma frase de um historiador chamado Will Durant, que está até aí na descrição, que fala claramente sobre isso. Uma civilização, ela não é conquistada antes que ela se autodestrua. Ou seja, os maias, eles foram destruídos pelos espanhóis, não é porque os espanhóis eram ruins, mas sim porque eles primeiro se destruíram entre si, uns escravizando os outros, fazendo sacrifícios contra os outros, né? Então, a colonização espanhola, que destruiu a maior parte dos maias, foi culpa deles mesmos. Quer dizer, eles mesmos se autodestruíram e permitiram, não tiveram forças suficientes para resistirem à invasão dos espanhóis. O povo de Israel, na Bíblia, lá em Isaías 58, nos fala claramente por que a nação de Israel, o reino do norte, foi levado cativo para a Síria e nunca mais voltou. Por causa disso, porque estavam praticando impiedade uns contra os outros, estavam cometendo injustiça, estavam denegrindo o direito uns dos outros, estavam um pisando no outro, roubando o outro, estava um querendo levar vantagem em cima do outro, um oprimindo o outro, um escravizando o outro. Resultado, foram levados cativos para a Síria e nunca mais voltaram até hoje. Tanto é que, mesmo depois da Constituição do Estado de Israel pela ONU em 1948, você só se ouve falar em judeu. Cadê as outras 11 tribos de Israel? Nunca mais se ouve falar, só se fala em judeu. Só se fala em habitante da tribo de Judá. Então, meus irmãos, isso é muito sério, isso é muito perigoso. Por favor, meus irmãos, não se deixem levar por essas ondas, por essas modinhas de discurso de ódio, de esquerdopata, de direitista, de conservador, de coxinha, de presunto, mortadela. Por favor, meus irmãos, isso tudo é artimanha de Satanás para fazer com que cada um de nós venhamos a se digladiar entre nós, melhor dizendo, a ponto de uns matarem os outros, né? Uns serem jogados contra os outros e se autodestruírem, permitindo assim a oficialização da submissão do nosso país a um país de primeiro mundo. E isso tudo não passa de um plano de Satanás. Para quê? Para a implantação do governo do anticristo, que é fazer com que as nações percam o seu poder de soberania, né, as suas atribuições de soberania de Estado federado, e se sujeitem a apenas um único governo, a uma única religião, a uma única crença, a ponto de qualquer crença que for professada, né, vai ser passível de sofrer punições severas. Assim está na Bíblia, assim está no Apocalipse. Irmãos, o mundo jaz no maligno. Não temos outra opção a não ser
corrermos para os braços do Senhor, a não ser nos abrigarmos no centro da sua vontade, a não ser nos abrigarmos no centro da vontade de Deus. Não há outra escapatória, não há Bolsonaro, não há Lula. Eu lamento o que aconteceu com o Jair Bolsonaro, né? E, independente de qualquer coisa, nada justifica, como eu já falei, da mesma forma que também nada justifica um funcionário de uma empresa que frauda pesquisas, resultados, ele ser maltratado, ele ser exposto, né, para todo mundo ver, para todo mundo ver ele se expor ao ridículo. Isso não justifica, da mesma forma também não justifica o ato violento contra um candidato que não se gosta, independente do que ele seja. Mas ninguém merece um homicídio, ninguém merece agressão, ninguém merece nada dessas coisas. Isso não dá em nada, pelo contrário, vai fazer com que a pretensa guerra que está por vir, ela se acelere mais ainda. Então, meus irmãos, não caiam no laço do diabo, amém? Olhe tão somente para Jesus, confia tão somente no Senhor, porque não adianta esperar nada do homem aqui nessa terra, nesse mundo, porque o mundo já é maligno, o mundo ele perece, passa, apenas a vontade do Senhor é que prevalece para sempre, amém? Que Deus abençoe a todos. Eu não estou dizendo com isso que você vai deixar de votar. Não, você, infelizmente, a gente temos que exercer esse dever, né, de cidadania. É um dever, não é um direito, porque por mim eu não votava em ninguém, mas infelizmente, porque como é uma situação que nos é obrigatória, sob pena de a gente perder um monte de direito, então a gente tem que votar. Votemos, vote, não deixe de votar no teu candidato, contudo que isso não te deixe aflorar os ânimos a ponto de se deixar levar por essas modinhas e por essas ondas. Se o teu candidato perder a eleição, a vida segue, meu irmão. Se o teu candidato ganhar, parabéns. Mas se ele perder, vida que segue. Porque o Senhor é que toma a frente de tudo. O Senhor é que cuida de tudo. Então deposite a sua esperança e sua confiança única e exclusivamente nele. Porque nele não há erro, não há decepção, não há frustração, com certeza. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, Shalom.